estão aqui na mesa, somos todos, obviamente, candidatos à presidência do Conselho Regional de Lisboa. É preciso, antes de mais, uma nota introdutória, dizer o seguinte: como já aqui foi dito, é uma honra estar na vossa presença, para já, porque eu acho que é um dever nosso, se nos sentirmos capazes de nos apresentarmos a sufrágio dos colegas, e só por si isso demonstra a nossa coragem, a nossa vontade e a nossa missão em servir à advocacia portuguesa, e só por isso, além de tudo mais, merecem aqui logo o meu cumprimento. Dizer-vos o seguinte, e antes de falar sobre questões propriamente ditas, dizer-vos o seguinte: o que mais me entristece em tudo isto, e nas palavras que todos nós partilhamos em comum, que é a união da classe, que é a dignidade, é um aspecto que todos nós, os quatro, eu penso que toda a gente assiste, que é a falta de participação dos advogados nas nossas iniciativas, na ordem. Começa logo pela campanha. E isto é sintomático, e isto é o que nós temos de tomar atenção, porque vimos que os colegas estão-se a afastar da ordem, e há várias razões que nós temos que apontar para isto e temos de estar atentos, porque se nós nos estamos a candidatar aos cargos da ordem, qualquer um de nós tem a responsabilidade de olhar isto seriamente, porque a ordem é de todos os advogados, a ordem não é dos dirigentes nem das pessoas que estão nos órgãos, a ordem é de todos. É importante arranjar mecanismos de aproximar os nossos colegas da ordem, porque a ordem é feita de advogados, portanto, sem advogados não há ordem. Dito isto, primeiro ponto, eu partilho obviamente da opinião que já foi aqui expressa pelo nosso colega Dr. Telmo Simeão e o Dr. João Falcato, dizendo o seguinte, que não é uma crítica, é meramente uma opinião. Eu também não fui notificado, o Sr. Presidente do Conselho Regional de Lisboa atual, o Dr. João Massani, candidato a bastonário, também não notificado nada para suspender a campanha eleitoral. É um facto, não é uma opinião, é um facto. Não sou contrainteressado e, portanto, a Comissão Eleitoral comunicou-nos o reinício da campanha eleitoral e, nessa sequência, eu sinto-me perfeitamente tranquilo e consciente naquilo que estou a fazer. Como o Dr. Telmo Simeão disse, se houver alguma coisa que eventualmente venha a acontecer em relação definitiva, então atuaremos em conformidade. A dizer o seguinte, aqui relativamente a uma questão que aqui foi posta pelo meu ilustre colega Dr. João Falcato, o regulamento de carreiras está em discussão no Conselho Regional de Lisboa, se bem não me esqueço, talvez há uns 9 anos. Foi alvo, o Sr. Dr. João Massano já teve 2 processos disciplinares por causa do regulamento de carreiras. É uma necessidade há muito tempo sentida, e tem toda a razão, é um facto, e que já foi tentada, resolvida nas atas das reuniões plenárias do Conselho Regional de Lisboa, demonstram em plenitude, várias vezes, com um obstáculo que foi sentido diretamente pelo Conselho Geral, crítica feita, obviamente, construtiva, e que nos impediu, neste momento, de ter, efetivamente, um regulamento de carreiras em definitivo. Obviamente que é algo a perseguir e é algo que não podemos abdicar. De outra forma, dizer que isto também é uma das razões porque a nossa lista é conjunta. Ou seja, os Juntos Podemos Mais tem a ver exatamente com isto. Estou há 20 e alguns anos na ordem. Desde 2011, aliás, o Dr. Telmo Simeão esteve comigo em 2011 no mandato do Dr. Vasco Marcos Correia, no Conselho Regional de Lisboa. Nunca tivemos um Conselho Geral que estivesse exatamente na mesma linha de condução dos destinos dos órgãos da ordem que o Conselho Regional. O Conselho Regional é o maior Conselho Regional de Lisboa, a comarca de Cascais, por exemplo, tem mais advogados que outros Conselhos Regionais, portanto é um Conselho Regional muito grande, com muita influência, mas, no entanto, não consegue ultrapassar as suas competências. Estão no 53 e 54, o Presidente e o Conselho Regional, do Estatuto da Ordem dos Advogados. E, portanto, está limitada no escopo da sua atuação efetiva, na implementação de soluções, na medida em que não tem do seu lado, ou não tem tido do seu lado, na sua plenitude, as ideias que vêm do Conselho Geral, com toda a legitimidade que o Conselho Geral ter ideias diversas e diferentes dentro das suas competências. Portanto, a nossa candidatura é conjunta, porque, efetivamente, a União passa por isso. Se nós não tivermos, na prática, os órgãos unidos, nós não conseguimos ter união nem na Ordem dos Advogados, nem na advocacia em geral. Pronto, passando aqui a ver se eu não esgoto o meu tempo, porque, de facto, a facilidade com que este tempo se esgota, não sei quanto tempo é que já esgotei. Ótimo, pronto, pelo menos um bocadinho mais de metade, pronto. Portanto, esta parte inicial que eu vos tinha para dizer, e que é, obviamente, que a minha candidatura
é na sequência, é o legado do Dr. João Massano, do Dr. António Jaime Martins e do Dr. Vasco Marques Correia e todas as pessoas com quem eu estive no Conselho Regional de Lisboa desde 2011. É um legado que é visível para todos. Penso eu que quem esteve no Covid viu as ações de formação que o Conselho Regional patrocinou. De um momento para o outro deixaram de ser presenciais, passaram a ser online em uma semana. Estava no Conselho Regional de Lisboa, garanto-vos, deu muito trabalho, conseguiu-se. E não mais nenhum, que eu saiba, órgão da Ordem que conseguiu fazer isto. Nós neste momento estamos num processo de digitalização que ficou interrompido para este processo eleitoral, que se tiverem a oportunidade, é fácil de ver na internet o Pode Informar, o Balcão Virtual, o Pode Denunciar, o Newsletter, etc, que tenho aqui números, não tenho tempo para os dizer, mas é um volume muito considerável da participação dos colegas nestes canais e é obviamente com esse propósito, não só, mas também com esse propósito que a minha candidatura apareceu, foi com o propósito de continuar. A maior parte dos membros que estão na minha lista são os atuais membros do Conselho Regional de Lisboa, a maior parte deles presidentes de delegação, ou ex-presidentes de delegação, ou membros de delegação, com sociedades de advogados e advogados que estão nos DPAs e advogados em prática individual, que é o que eu sou. Portanto, temos uma equipa muito plural e, obviamente, o que nos interessa aqui é ter uma equipa preparada, porque, independentemente dos programas, e a maior parte do que nós aqui dizemos, eu penso que é mais o que nos une do que aquilo que nos separa. Eu creio que nenhum de nós tem más intenções, todos temos boa fé e temos boas intenções. O que eu posso oferecer-vos a vocês, e ofereço nestas circunstâncias ou em circunstâncias futuras, independentemente do resultado eleitoral, é experiência. É uma experiência de muitos anos a tentar implementar soluções, de muitos congressos, de muitas assembleias regionais, de muitas assembleias nacionais, de muitas presenças em comissões, de muita organização de congressos, de muita coisa que foi feita ao longo destes anos, todos de reuniões do IAD, por aí fora, que eu participei e que, portanto, tenho presente, que obviamente é um acervo de conhecimento de que eu não abdico e que me permitem sentir-me habilitado a desempenhar as funções de Presidente do Conselho Regional de Lisboa. Não o faria se não sentisse essa convicção. O AJ, para vos falar do AJ, é óbvio, tive 9 anos à frente do Pelouro do Apoio Judiciário, seria difícil para mim não falar nisso, e vou-vos dizer muito sumariamente o seguinte: a tabela de honorários não é de todo o único problema do AJ. A tabela de honorários, aliás, tem um problema que ultrapassa a tabela de honorários, que é a validação dos honorários. A validação dos honorários não pode continuar a ser pelas secretarias judiciais. É ridículo nós termos que depender de uma secretaria judicial para ter validado o nosso trabalho, o trabalho de quem está no apoio judiciário, e há um problema gravíssimo há muitos anos discutido, que já foi alvo de várias conclusões de congressos, que infelizmente até este momento não se conseguiu efetivamente implementar, que é o abuso de direito. Os colegas que estão no apoio judiciário são muitas vezes sujeitos a uma falta de dignidade no tratamento, que nós temos que arranjar mecanismos de acautelar e de evitar e de proteger. Este regime, isto, por acaso, há um dia atrás até foi publicado, surgiu aqui uma carta europeia relativamente à proteção dos advogados, que é muito interessante, convido-vos a ver, porque o Conselho Geral até publicitou, mas também tem a ver com esta parte da proteção dos advogados e segurança dos advogados, porque, pensem ou não, no apoio judiciário há muitos problemas relativamente a esta matéria. Quanto às delegações, o Dr. João Falcado partilhamos aqui uma parte que eu creio que é importante. Nós vimos das delegações. Eu venho da delegação de Sintra, está quase a terminar, venho da delegação de Sintra 3 mandatos e, portanto, conheço quer uma parte, quer outra. Só para terminar, para vos dizer o seguinte: concordo com o Dr. João Falcado relativamente ao financiamento dos estágios, como é óbvio. Acho que há 2 tipos de estágio: é o formativo e o contexto de trabalho. Temos que os distinguir, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, e, portanto, há estagiários que estão a trabalhar e que precisam de estágio e que não querem receber, mas são, no fundo, não lhes é dada a hipótese de ter estágio sem receber, na realidade, ou pelo menos formalmente. E pronto, para terminar, só vos dizer isto: eu ofereço a minha experiência, seja ou não eleito, a todos os candidatos que queiram aproveitar dela e desde já fica aqui esta minha disposição para colaborar com qualquer das listas, que se alguma delas, que não a minha, for eleita, para vos ajudar na prossecução dos vossos mandatos. É isto que, na minha opinião, é a dignidade e a união da classe. Muito obrigado. Desculpa. Agora, se alguém tiver questões que queira apresentar, podem entregar-me. Escrito. Eu acho que agora podíamos levar o microfone. Não. Por escrito. Não, nós temos aqui papel, mas de qualquer forma, nós temos. Desculpa, nós temos aqui papel que poderíamos ceder
dividindo, partilhando, e decorrem os 5 minutos, porque temos realmente um prazo a cumprir e às 17 horas temos que finalizar este debate. Agora, Catarina, colocar questões concretas a cada um. Sim, mas tem 5 minutos. Mas pois, eu acho que... Não. Os 5 minutos da assistência nós não vamos esperar. A Catarina vai ter questões com certeza a colocar. Sim, eu posso colocar questões, mas as pessoas estão... Sim, mas depois nós... Pronto. Portanto, o debate continua. O debate continua. Durante os 5 minutos, os senhores doutores têm a possibilidade de colocar à mesa a um ou a todos os candidatos ou as questões que assim entenderem, entregam-nos por escrito e, entretanto, a moderadora, a jornalista, vai colocar algumas questões para cada um dos candidatos, podendo cada um responder, e tem 2 minutos. Cada candidato tem 2 minutos para responder à questão, está bem? Bom, eu começava por pôr esta questão que me foi aqui sugerida, suscitada claramente pela intervenção do Dr. Pedro Carrilho Rocha, que é saber a posição dos restantes candidatos sobre, apesar de já terem explicado que não cessaram as campanhas porque não foram notificados, mas sobre a questão anterior a esta, que é a da marcação das eleições para esta data, que me parece que será o que terá motivado a providência cautelar, e portanto gostaria de ouvir cada um de vocês sobre isso. Então, pela mesma ordem, Dr. Pedro Carrilho Rocha, 2 minutos. Então vou ter que apelar ao meu espírito de síntese. Contrariamente ao que foi aqui dito, e aqui convém exatamente fazer uma pequena ressalva, eu, pelo menos, fui notificado enquanto candidato, portanto, estarei em crer que todos igualmente o teremos sido exatamente no dia 13 de fevereiro, notificados pela Comissão Eleitoral, tendo em conta a entrada e o despacho por parte do colega impugnante, e no dia 17, todos nós fomos novamente notificados enquanto candidatos, eu pelo menos fui, relativamente à resolução fundamentada apresentada. Eu poderia estar aqui a efetuar uma dicotomia entre o que é relativamente contencioso eleitoral, que não é, e acho que há aqui alguma, salvo melhor interpretação. Todos nós somos advogados, portanto, aqui estarei em crer que teremos perto de 300 opiniões, mas, analisando a literalidade da lei, é uma questão muito, muito simples. O poder jurisdicional não se afasta. E, já que somos advogados, com o maior respeito pelas opiniões dos meus demais colegas, temos um dever acrescido. Portanto, nós tivemos conhecimento do teor do despacho. Outra questão é relativamente... Não, tivemos. A verdade é esta, tivemos, através da Comissão Eleitoral. Porque aí está. E, em segundo lugar, outra questão é relativamente contra-interessados. Porquê? Mas temos alguma intervenção de elementos ou de interesse direto na ação? Não, porque nós estamos perante uma ação de contencioso eleitoral, e este continua a ser o erro. O erro porque efetua-se um engano ou uma interpretação errónea relativamente entre o que são atos de preparatórios ou discussão. Atos preparatórios, o que é que são atos de discussão? E, de acordo com o ordenamento jurídico português, mesmo o eleitorado, a convocatória, como vai acontecer nesta sexta-feira pelo Sr. Excelentíssimo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pela dissolução da Assembleia da República para a convocação de novas eleições, isto não constitui um processo de contencioso eleitoral. É um ato administrativo prévio. E nesta circunstância, pegando neste ponto, há aqui uma série de prerrogativas que foram suscitadas. Porque não basta somente afastar o princípio da contrariedade. Ou, vulgo, já que peticionando-se, contesta-se, ou impugna-se, e então quem contesta bastaria invocar uma resolução fundamentada e desapareceria completamente. Onde é que está o poder jurisdicional? Desaparece, ficaria eclipsado. Não, porque não é assim que funciona.
Até porque o 128, número 3, invoca expressamente que essa mesma resolução tem que estar fundamentada. E esses dois fundamentos, isto não é conhecimento de redes sociais, isto é conhecimento do teor da notificação com as peças processuais anexas. Isto não é, isto é o conhecimento fáctico. Isto sim é um facto. E se quiserem, estão ali os e-mails relativamente à notificação na minha pasta. Nesta circunstância, o que se verifica é o seguinte: a partir do momento em que eu, enquanto advogado, tenho conhecimento de que o Tribunal diz, suscita e suspenda-se todos os atos de execução, eu, enquanto advogado e cumprindo, e de acordo com os meus princípios e o princípio da legalidade, entendi, conjuntamente com os meus 20 colegas de lista, que deveríamos suspender todos os atos de campanha. Eu não censuro, ou não aponto, ou não estou a criticar os meus colegas. Não me cabe isso a mim. Cabe-me a mim relativamente à minha equipa, aos que me acompanharam. E, de acordo, olhando para a lei, olhando para a legalidade e olhando até para a jurisprudência. E a verdade é esta. Então, pura e simples. Portanto, não é uma questão de facebookiana ou de outras redes sociais. É uma questão pragmática e documentalmente comprovada. Muito obrigada. Só para dizer que foi compensado em 2 minutos, que foram os 2 minutos a mais que o Sr. Dr. Vasco Paz Brandão utilizou. Tem agora a palavra o Sr. Dr. Telmo Simeão. Muito bem. Então, sobre esta questão das eleições e se há ou não há suspensão, enfim, bom, para já há que saber se realmente a campanha eleitoral em si também estaria suspensa por força dessa eventual decisão. Eu recebi um e-mail da Comissão Eleitoral dar-me conhecimento de uma citação que tinha sido recebida pela Sra. Bastonária e posteriormente da resolução fundamentada enviada pela Sra. Bastonária e posteriormente, salvo erro, da própria oposição, ou comunicaram pelo menos a oposição da Sra. Bastonária em relação ao pedido de decretamento da presença cautelar. Só isso, nada mais. Portanto, eu, como advogado, peço desculpa, mas eu não vou para além nem da lei nem da decisão. Não vou fazer mais do que aquilo que me obrigam, salvo o devido respeito. Quanto à questão em si da marcação das eleições antecipadas, de facto, no momento em que surgiu foi surpreendente, já disse isso e continuo a dizer, uma vez que, alegando-se que estava em causa a antecipação das eleições por causa da criação do novo órgão, do Conselho de Supervisão, quando foi nomeado pela Sra. Bastonária a composição do novo órgão, o Conselho de Supervisão, e a seguir vai marcar as eleições antecipadas, tendo já sido designado desse novo órgão. Foi estranho, é verdade, é surpreendente e é legítimo que os colegas que interpuseram a providência o tenham feito. A questão é que, como em tudo, a partir do momento em que há, enfim, um facto e um ato praticado, podemos lutar contra ele, é certo, mas a verdade é que o mais provável, ou o que está em cima da mesa neste momento, é a realização das eleições e, portanto, não podemos fugir a isso. Podemos não concordar, por este ou por aquele motivo, com a marcação das eleições antecipadas, mas se não houver nada que o impeça, elas ir-se-ão realizar. E, no fim do dia, é isso que vai contar. Portanto, acabamos por fazer, no fim, ao fim e ao cabo, prevalecer o princípio da substância sobre a forma. E, portanto, entendemos que o relevante é que, se houver eleições, temos que ir às eleições e, se queremos alterar as coisas, temos que ir votar noutro sentido. Muito obrigado. O Dr. Telmo Simeão não usou o seu tempo, Mas está contabilizado. Sim, mas está compensado, mas se for necessário, o tempo será atribuído a 1 minuto e 50. Pode. Ora bem, primeiro ponto. Eu julgo que todos nós estamos de acordo que vimos aqui discutir as nossas posições, as nossas propostas, as nossas candidaturas. Eu, sinceramente, vão-me desculpar a frontalidade para quem me conhece, eu não venho aqui discutir direito. Aliás, até porque já estou numa fase da minha vida em que só discuto direito com quem esteja da minha opinião. E, portanto, já não tenho, enfim, grande paciência para este tipo de situações. Não vou discuti-las e, portanto, cada um tem os seus direitos, arroga-se deles, faça-os valer nos sítios e meios próprios, mas eu, muito francamente, no que diz respeito à questão das eleições, vou a eleições. Ponto. Não tenho nada, mas nada, a não ser as situações que me foram enviadas por uma comissão eleitoral, que, desculpem a expressão, faz lembrar a velha máxima da prova em tribunal. É o diz que disse. Documentos, não vi nenhum. Despachos judiciais, não vi nada. E, portanto, aqui estou. A pergunta era
se concordávamos ou não com o timing eleitoral. Dir-lhe-ei que, enquanto candidato, aceitei as regras do jogo no timing imposto e sujeitei-me às regras que o Estatuto me obriga a cumprir. Se concordo moralmente com o momento da marcação, não. São questões distintas. E é aqui que nós temos que separar o trigo do joio da árvore da floresta. A partir do momento em que eu aceito as regras do jogo, é assim que cá estou. Cumpro e por isso aqui estou. Não concordo com o timing e entendo inclusivamente que este não é o momento certo para se fazer estas eleições. A questão do Conselho de Supervisão é uma questão, com o devido respeito, eu só vejo um fim para o Conselho de Supervisão. É ter um mandato para ser extinto. Porque numa ordem como esta, já viram quantos conselhos existem? Isto faz algum sentido? Termos um Conselho de Supervisão e um Conselho Superior? Pois então, peguem lá nos membros que não são advogados do Conselho Supervisor, enfiem-nos no Conselho Superior e extingam o Conselho de Supervisão, que é esse o mandato que deve ter, é ser extinto. E ser introduzido aquilo que é a missão do Conselho de Supervisão no Conselho Superior. E, portanto, quanto à pergunta, julgo que respondi até com tempo mais curto dos 2 minutos. Muito obrigado. Sra. Isabel assim nos retirará na próxima intervenção, com toda a certeza. Muito obrigado. Eu só posso falar 1 minuto, pelos vistos já escutei os outros, não é? Gastei mais. Pronto, portanto, num minuto é isto. Idem aos meus 2 colegas que me antecederam, porque realmente é um facto, eu também não fui notificado nada, e dizer-me só apenas um pequeno apontamento. O taticismo eleitoral que resultou da convocatória destas eleições, no contexto em que foi feito, durante Natal, fim de ano, etc., só nos traz ainda mais orgulho nos candidatos que se apresentaram a sufrágio por terem conseguido reunir as assinaturas no meio de umas férias judiciais, no meio de compromissos familiares. Portanto, o que eu tenho para dizer é o seguinte: não tenho intenção nenhuma, vou apresentar-me e vou apresentar eleições, como o Dr. Telmo Simão disse bem, é para isso que estamos, não vou privilegiar a forma sobre a substância e não tenho mais nada a dizer, simplesmente é isto. Está a ver a maravilha? Então, feita esta ronda, a assistência apresentou à mesa algumas questões, umas direcionadas em concreto a cada candidato específico e umas a todos. Atendendo ao tempo, eu vou privilegiar por hora, e se houver tempo depois as restantes, aquelas que foram colocadas para todos os candidatos. E começará, obviamente, a resposta pela ordem da mesa. Para todos os candidatos é formulada esta questão: como pensam lidar com a formação na ordem? Peço-vos só o tempo para a todos os candidatos. Há aqui uma outra questão, portanto, primeira, como é que pensam, então, lidar com a formação na ordem? Estou a ler SIC a questão colocada e vou ler SIC a questão colocada também para todos os candidatos, que é: sendo as delegações os órgãos de maior proximidade, inclusive ao cidadão, qual a posição sobre o papel das mesmas e que poderes, delegações de poderes, entendem que sejam cruciais dotar às delegações? São estas as 2 questões genéricas, portanto, para todos os candidatos. Tem a palavra então o Sr. Dr. Pedro Rocha, 2 minutos. Muito bem. Então o novo regulamento de estágio veio alterar aqui profundamente o conceito que nós tínhamos relativamente ao que diz respeito à formação, impondo só a obrigatoriedade da frequência de 40 horas no que concerne à deontologia. A questão é como alterar... Como lidar com a questão da formação? A questão é, para todos, como pensam lidar com a formação na ordem? Como pensam lidar com a formação na ordem? Para já, uma delas terá que, obviamente, ser a articulação, conjuntamente com o CNAF, relativamente à sua completa reestruturação. Reestruturação porquê? Atualmente, e isto verifica-se quando chega ao final às entrevistas realizadas com os jovens estagiários,
alguns, para não dizer bastantes, déficits, chegam às entrevistas, nem sequer há jovens estagiários que nem sequer conseguem ditar uma procuração forense. E eu falo isto com conhecimento de causa, no final do estágio. Alterar a formação, não só no que diz respeito ao caráter técnico, como está, tem que se virar a própria formação para adaptar às necessidades decorrentes e imediatas que existem. Tem que se adaptar o próprio caráter formativo às reais necessidades e às reais necessidades de mercado. Reais necessidades de mercado, não só no que diz também respeito às próprias tecnologias, quanto até a próprios advogados já séniores, ou tidos como séniores, que têm carências do ponto de vista digital, quanto mais do ponto de vista técnico ou formativo, com circunstâncias, até porque a nossa própria profissão é um tanto ou quanto resistente à inovação. E essa resistência à inovação tem que ser combatida. Com quê? Com formação presente, imediata, atual, com novos programas, com sinergias não só com a academia, como também com as próprias sociedades de advogados e, por que não, também chamar o próprio tecido empresarial para ajudar a colaborar na formação dos jovens advogados. E na formação. E aqui é sempre muito redutor. Não é só aos jovens advogados. Porque a formação deve ser desde o jovem estagiário até ao advogado sénior. Porque o conhecimento para cumprir a sua função tem que ser partilhada. E atualmente é uma coisa que carece e bastante aos advogados. Essa é uma das questões. Sim, a formação desculpa, está aqui. Sendo as delegações dos órgãos de maior proximidade, inclusive ao cidadão, qual a posição sobre o papel das mesmas e poderes, delegações de poderes, entende que sejam cruciais dotar as delegações? Atenção que o tempo nos é dado para responder estas duas questões. Estas duas? Isso é muito redondo. Mais um minuto então, está bem? Um minuto, muito rápido. Do ponto de vista... Há várias questões. Do ponto de vista financeiro, poder-se-á sempre dizer que no que concerne às delegações que a sua utilidade financeira poderá implicar uma futura extinção. Independentemente disto, a verdade é que há muitos advogados que estão afastados dos centros dos grandes centros urbanos. E é a maior fonte de ligação dos advogados, por exemplo, de províncias fora dos centros urbanos, fora de Lisboa, são as próprias delegações. Eu respeito-as. Considero que detém é o primeiro papel de aproximação da própria instituição com os advogados. Agora estou mesmo em contra-relógio. Devem de ter, no meu entendimento, uma maior autonomia financeira e uma maior independência financeira do Conselho Regional. Muito obrigada, Sr. Então, as mesmas questões. Portanto, como é que o Sr. Torres, como candidato e sendo eleito, pensa lidar com a formação na ordem e, no que respeita, portanto, às delegações, como, então, entende que sejam os poderes que o Conselho Regional deve atribuir? Então, quanto à formação, há de distinguir a formação durante o estágio e a formação contínua pós-estágio. A formação durante o estágio mudou bastante, tendo em conta que neste momento apenas é obrigatório ter deontologia durante o estágio, sendo igualmente necessário, embora não seja obrigatório, que o Conselho Regional de Lisboa proporcione formação, nomeadamente em matéria de processo civil e processo penal. Ela, apesar de não ser obrigatória, como eu disse, é necessária porque continuam a existir relatórios de intervenções e de assistências e uma entrevista final aos candidatos, e é importante que tenham preparação necessária para poderem corresponder às perguntas que serão feitas na entrevista. Além disso, entendemos que deve haver também um maior cuidado com os estagiários durante o seu estágio. A situação que, do que nos tem sido reportado durante esta campanha, há muitos casos em que, falando aqui concretamente do Conselho Regional de Lisboa,
poderá existir noutros também, até porque isto envolve igualmente a Comissão Nacional de Avaliação. Há muitas incertezas, muitas dúvidas, novas questões que vão surgindo durante o estágio, que tipos de intervenções é que servem e que não servem, se as intervenções dos estagiários têm que ter ou não têm que estar gravadas, ou se têm que estar descritas exatamente no que é que consistem. Isto tem que ser claro. O Conselho Nacional de Lisboa tem que ter uma informação clara para os estagiários sobre o que é o conteúdo da formação e os relatórios que têm que entregar e sobre o que é que devem incidir. Sob pena de chegarem ao fim, como já aconteceu com alguns, e vão entregar os relatórios e não são aceitos, e depois já não podem fazer mais intervenções dali em diante. Enfim, é tudo uma situação, sinceramente, de grande confusão e que o que faz o quê? Afasta os nossos jovens colegas, assim que termina o estágio, querem ver a ordem pelas costas. Todos me têm dito isso, porque aquilo é traumatizante a experiência que têm tido durante o estágio. Isto tem que acabar. Quanto à formação, a formação contínua deve continuar a existir, gratuitamente, e não obrigatória, começa logo por aí. Naturalmente que essa formação deve ter um conteúdo selecionado e nós propomos que exista um conselho científico que selecione os temas mais adequados e os formadores igualmente adequados para essa formação, para essas formações. Deve ficar disponibilizada numa aplicação, numa app, à qual seja o acesso facilitado por parte dos advogados, quer nas formações que já ocorreram anteriormente, que fiquem lá gravadas e apenas disponibilizadas a advogados e não a outros profissionais, e que também seja fácil, através da app, fazer portanto, inscrição em novas formações que possam surgir e que interessem aos advogados. Enfim, assim, em breve resumo, senão... Doutor, muito obrigada. Falta só... falta a questão das delegações. Delegações são elementos vitais da Ordem dos Advogados, é onde de facto os advogados e os próprios cidadãos, como foi perguntado e bem, dito e bem aqui na pergunta, estão mais próximos da Ordem dos Advogados, e é pena, aliás, que tenha sido demonstrado um sinal de falta de interesse e eventualmente, enfim, por motivos que não conhecemos exatamente, mas que podem ter que ver com a tal questão da desunião que se vive neste momento na Ordem dos Advogados, que é o facto de não terem sido apresentadas quer listas em várias das delegações. Eu sei que anteriormente eram 9, eventualmente agora já houve mais candidaturas neste prazo adicional, não sei neste momento exatamente quantas é que não têm a candidatura apresentada para a delegação, o que é um fator de preocupação elevada. Isto não pode acontecer, não deve acontecer, mas é responsabilidade na primeira linha do Conselho Nacional de Lisboa de promover de facto o interesse dos advogados pelas suas delegações, desde logo. E em termos de competências que possam ser delegadas, também defendemos isso no nosso programa, o que tem que ver com alguns atos, naquelas delegações, obviamente, que tenham condições para o poderem fazer, nem todas eventualmente terão as que forem mais pequenas, poderem realizar atos delegados, nomeadamente a nível de dispensa de sigilo profissional.